Iniciaremos mais uma aula de matemática básica e raciocínio lógico do 7º ano. E para a aula de hoje, continuaremos a atividade do grupo 3, e essa atividade está na página 57. Então, vamos ler o problema. Em 6 de abril de 2018, o site www.worldometers e info/br estima a população do nosso planeta em aproximadamente 7.613 bilhões de pessoas. Escreva esse número em notação científica. Então, vamos lá. 7.613 bilhões. Então, 1000, pontinho do milhão, pontinho do bilhão. Então, bilhão é um número com 9 zeros. Aqui eu não tenho 9 zeros, porque eu tenho 613 aqui no meio. Mas como é que eu utilizo isso, que eu represento isso usando notação científica? Então, aqui eu vou voltar a vírgula até chegar no 7, que é um número que está entre 1 e 9. Então, aqui, para a vírgula voltar, ficar aqui, eu vou voltar 3, 6, 9 casas. Então, vai ser 7,613. E agora a potência de base 10 vezes 10 elevada à nona potência. É assim que se escreve a notação científica para esse número. Vamos à segunda questão, a quinta, na verdade. No concurso de dança de salão, há mais mulheres do que homens. Por isso, o professor Ismael procura revezar os pares. Então, aqui tem o nome das pessoas: Pedro, Ana, Bia, Ismael, Dora, Luiz e Carla. O professor está aqui no meio. Então, vamos lá à tabela. Completa a tabela para mostrar todos os pares disponíveis. Então, homens tem Ismael, que é o professor, Luiz e Pedro. E as meninas têm Ana, Bia, Carla e Dora. Quais são as combinações? Ó, Ismael e Ana, Ismael e Bia, Ismael e Carla, Ismael e Dora. Luiz e Ana, Luiz e Bia, Luiz e Carla, já tem, Luiz e Dora. Pedro e Ana, Pedro e Bia, Pedro e Carla, Pedro e Dora. São todos os pares formados. A pergunta: quantos são esses pares? 4 vezes 3, 4 mulheres vezes 3 homens, forma 12 pares. Se houvesse 13 homens e 11 mulheres, quantos pares diferentes com um homem e uma mulher poderiam ser formados? Então, 11 vezes 13, ou 13 vezes 11, que o total é 143 pares. Vamos à página 58. Vamos ler a questão 6. Um jato decolou da cidade A com destino à cidade B. Então, saiu de A para B, voando pela rota X. Essa é a rota X. O número da rota do voo corresponde à medida do ângulo em que a linha AB forma com a direção norte. Então, essa linha com a direção norte. Use transferidor para medir o ângulo NAB e complete. X é igual. Vamos medir. Então, colocando o transferidor aqui, apoiando no centro, e igualando aqui na reta N, a gente observa aqui, ó, um pouco menos de 60. Então, 57 graus. 57 graus. Qual é a rota do voo que liga as cidades A até C? Então, a rota de A até C, vamos medir com o transferidor. Apoiando aqui, ó, o centro do transferidor no vértice, a linha aqui no N. E aqui a gente observa que um pontinho a menos do 145. Então, aqui é a rota 144. Qual é a medida do ângulo BAC?
sem usar o transferidor. E para saber essa medida sem o transferidor, é só fazer 144 menos 57, e o total, 87 graus. Vamos à sétima questão. Efetue as operações quando possível. Simplifique o resultado. Então, aqui eu tenho 2 sétimos menos 11 quintos. Para fazer essa subtração, eu preciso fazer o MMC. De 7 e 11 dá 77. O que é que eu faço com 77? Divido pelo número de baixo, multiplico pelo número de cima. 77 dividido por 7 dá 11. 11 vezes 2, 22. Repete menos. 77 dividido por 11 dá 7. 7 vezes 5, 35. E aqui eu vou repetir o 77 e fazer a subtração. 35 menos 22, que dá 13. Como 35 tem o sinal maior, dá menos 13 sobre 77. Letra B. MMC de 20, 10 e 5 é 20. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 20 dividido por 20 dá 1. 1 vezes 1 é 1, menos. 20 dividido por 10 dá 2. 2 vezes 1, 2, menos. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 1, 4. E repete o 20 e faz aqui, ó, menos 4 com menos 2 dá menos 6. E menos 6 mais 1, menos 5. Menos 5 sobre 20. Mas aqui dá para simplificar por 5. Menos 5 dividido por 5 dá menos 1. E 20 dividido por 5, 4. Menos 1 quarto é o resultado. Vamos à letra C. 1 sexto menos 1 quinto. MMC de 6 e 5 é 30. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 30 dividido por 6 dá 5, vezes 1, 5. 30 dividido por 5 dá 6, vezes 1, 6. 5 menos 6 dá menos 1. Repete o 30. MMC de 18, 9 e 3 é 18. Divide pelo número de baixo, multiplica pelo número de cima. 18 dividido por 18 dá 1. 1 vezes 1 é 1. 18 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 1, 2. 18 dividido por 3 dá 6. Vezes 1, 6. E fazendo a soma, 1 mais 2, 3. 3 menos 6 dá menos 3. Repete 18. E aqui dá para simplificar por 3. Menos 3 dividido por 3 dá menos 1. 18 dividido por 3 dá 6. Resultado, menos 1 sexto. Vamos à questão 8. Na etapa final de um concurso público, foi aplicada uma prova de português. Na correção foram atribuídas notas de 0 a 10, de meio em meio ponto. A tabela a seguir mostra o desempenho dos candidatos. Ó. De 0 a 2 pontos e meio, 2 candidatos. De 3 a 5 pontos, 7 candidatos. De 5,5 a 7,5, 16 candidatos. E de 8 a 10 pontos, 10 candidatos. Com os dados da tabela, faça um gráfico de barras na malha quadriculada e escreva um título. Então, o título, prova de língua portuguesa, desempenho dos candidatos. É uma sugestão de título. E como eu vou fazer o gráfico de barras, ó? De 0 a 2 pontos e meio, 2. Então, eu vou fazer uma barrinha da altura do número 2. E pinta. De 3 a 5 pontos, foi 7. Então, aqui entre o 6 e o 8, é a medida 7. Eu faço a barra dessa altura. E vou pintar minha barrinha. De 5,5 a... Aqui, ó. De 5,5 a 7,5. A barrinha vai até o número 16. E eu faço o gráfico e vou pintando, a barra e vou pintando. De notas de 8 a 10, ó, do número 8 ao 10, a barrinha vai até o número 10. Tá aqui o número 10, é só medir no gráfico e depois pintar a barra, tá? Tô pintando de caneta, mas vocês pintem com lápis de cor ou hidrocor, tá? De caneta não fica bom. Próxima pergunta aqui. A tabela e o gráfico indicam quantos candidatos tiraram nota entre 0 e 2,5, 3 e 5, 5 e 7,5, 5,5 e 7,5, 8 e 10. Ou seja, fornecem a frequência de cada grupo de notas. Então, responda. Quantos candidatos tiraram nota entre 3 e 5? Entre 3 e 5 é só verificar na tabela, ó. 7 candidatos. Quantos candidatos tiveram acima de 5? Maior que 5, 16 mais 10, 26 candidatos.
E qual foi o intervalo de notas mais frequente, que teve o maior número de pessoas? Ó, 16 pessoas de 5,5 a 7,5. O intervalo é 5,5, de 5,5 a 7,5 é o intervalo de notas com maior frequência. Vamos à próxima página. Quantos candidatos fizeram a prova? Para isso, eu tenho que somar todos os números da tabela para saber o total. Vamos ver aqui o total da tabela. 2 mais 7, mais 16 e mais 10. 10 mais 16, 26. 26 mais 9 dá 35, é o total. Então, aqui, 35. Apenas com essas informações, é possível saber quantos candidatos tiraram nota 2? Então, observa a tabela. Será que é possível saber quantos tiraram nota 2? Não. Porque o gráfico se mostra com intervalos. Então, sabe-se, não, pois só sabe-se que 2 alunos tiraram notas entre 0 e 2,5, mas especificamente 2, não. Isso é um gráfico, é uma tabela com intervalo de classes, tá? No máximo, quantos candidatos tiraram nota 8,5? Observa na tabela, diz que de 8 até 10 foram 10 pessoas. Então, no máximo, se todos aqui tiraram 8,5, seria no máximo 10 pessoas. Então, aqui o máximo seria 10, mas isso é uma possibilidade, tá? Nona questão. Efetuando os cálculos indicados na expressão, obtemos qual resultado? Vamos ver. Vamos fazer as potências. 2 à terceira, 8, menos 3 ao quadrado, 9, mais 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, menos 4 ao quadrado, 16, mais 2 à quinta, 32. Deixa eu ir marcando. 5 ao quadrado, 25. 2 à sexta, 64. Menos 6 ao quadrado, 36. Vamos calcular. Menos 16 com mais 16 dá 0. Então, somando todos os números positivos, 8 com mais 32 dá 40. 40 mais 64 é 104. Agora, vamos somar os números negativos. Menos 9 com menos 25 dá menos 34. Menos 34 com menos 36 dá 70. E subtraindo, 104 menos 70 dá 34. Então, resposta, letra C, 34. O número A elevado à terceira potência produz o resultado, ó, A elevado à terceira potência, 343. E o número B, quando é elevado ao quadrado, B elevado ao quadrado, é 121. Quanto é a soma de A mais B? Vamos calcular. Para eu saber o valor de A, eu tenho que procurar 3 números iguais que multiplicados dá 343. Então, esse número A aqui é 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Então, o A é 7. E 2 números iguais que multiplicados dá 121. Então, é 11. 11 vezes 11, 121. E somando o A, que é 7, mais o B, que é 11, o total é 18. Então, 10, 18. Letra D. Vamos ao grupo 4. A gente vai começar o grupo 4 de atividades e nesse grupo a gente vai aprender sobre reta numerada, números racionais, ângulos e triângulos. Então, vamos primeiro completar essa tabela. Complete as tabelas. Então, aqui, ó, o H representa um número, o R outro número. Somando os dois dá menos 3. Então, como é que eu sei o número que eu coloco aqui no início? Então, utilizando a operação inversa, eu faço menos 3 menos 6,5, dá menos 9,5. Aqui, quando eles estão separados, eu subtraio. 5 menos 2,5, 2,5. Menos 6,5 com menos 3, menos 9,5. 9,5 menos 4,5, 4,5.
7,5 menos 0, 7,5. 1,27 somado com menos 3,51 dá 4,78 negativo. E 10 menos 13,5 dá 3,5 porque tem o jogo de sinal. Agora vamos, aqui é subtraindo, ó. Esse menos esse dá o resultado de baixo. 161 menos 222 dá menos 61. 48 menos 37 vai somar por causa do jogo de sinal, dá 85. 185 menos 117, 68. 70 menos 45, menos 70 com menos 45, menos 115. 0 mais 82, 82. Menos 20 menos 5, vai fazer o jogo sinal, fica mais 5, então dá menos 15. E 0 menos 7,3, ou mais 7,3, menos 7,3. Então, completada a tabela da página 60. Vamos agora à página 61. Para ir do menos 2 até o 6, do menos 2 até o 6, o robô deve andar 8 casas. Aqui tem 8 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele descobre a distância efetuando, ó, 6 menos 2. Então, menos com menos vai dar mais 2. 6 mais 2, 8. Agora, a gente vai calcular quanto o robô vai andar para calcular a distância. Qual é a operação, ó? Do 7 até o 1, ó. 7 menos 1. São 6 espaços. Então, o cálculo é 7 menos 1. Vamos à letra B. Do 0 ao menos 7 é 0 menos 7. Menos com menos vai dar mais. 0 mais 7 é 7. A próxima. 2 menos 4. Menos com menos dá mais. 4. 2 mais 4, 6. E menos 2, menos 7. É menos 2. Menos com menos dá mais 7. Menos 2 mais 7 dá 5. Esse é o resultado da letra D da página 61. A página 62 é uma página de construção. Então, vamos ver aqui como a gente faz para construir cada um desses ângulos. Aqui no livro já tem o desenho, mas eu vou mostrar para vocês como vai fazer para chegar a esse resultado. Eu vou fazer um ângulo aqui usando apenas o transferidor. Então, primeiro eu vou fazer aqui, ó, um ângulo reto. Eu traço uma linha aqui, marco o vértice e aqui, ó, no 90 graus eu marco o ponto. Então, basta juntar esses dois pontos, que eu tenho um ângulo de 90 graus. Aqui um ângulo de 148 graus. Então, eu vou marcar aqui, começando no 0, marco aqui o vértice e marco onde está o 148, ó, 145 e 8 aqui. Então, aqui eu somente ligo esses dois pontos. E aqui eu tenho um ângulo de 148 graus. E aqui um ângulo agudo, não diz a medida, eu escolho. Então, aqui, marco o vértice. Tem que marcar uma dessas medidas menores que 90 graus. Eu vou marcar aqui no 40. Então, 40 graus. É bem simples fazer essas construções. O último, aqui pede para construir um ângulo raso. Se eu tô com transferidor, então aqui eu marco o vértice e completo o outro lado. E aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, que é um ângulo raso. Então, vamos agora à finalização dessa página, tá? E para casa, vocês vão finalizar a página 63 e vão responder as questões da página 63, 64 e 65, começando pela questão 4, tá? Então, boa atividade e boa semana para vocês.